Bom dia, vamos refletir a respeito da vida? Eu gostaria de contar para vocês que são mais novos que nos anos 80 a igreja evangélica era muito diferente daquilo que é conhecida como igreja evangélica hoje. Eles eram conhecidos como protestantes e não como evangélicos. Esse negócio de se chamar de evangélico virou moda a partir da criação da EVB, que é a Associação Evangélica Brasileira, onde o presidente era o reverendo Caio Fábio. A partir daí começaram a pipocar igrejas evangélicas. Quando surgiu a igreja do Edir Macedo, ele quis entrar para a EVB, mas o Caio Fábio não permitiu porque ela não tinha as características das igrejas evangélicas ou das igrejas protestantes. Porque todo protestante sabia que a salvação ela era pela graça de Deus, que a Bíblia era a palavra de Deus e a única regra de fé e prática, e que cada pessoa da igreja poderia se chegar diretamente a Deus através do nome de Jesus. Então, são princípios da reforma que todo protestante sabia, todo mundo que estava lá, é salvação pela fé, somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então não era assunto polêmico, não era discutível, e qualquer evangélico do mundo sabia que esses eram os princípios da igreja protestante. Nós chegávamos na igreja e para nos tornar membros dessa igreja, nós passávamos por uma classe chamada catecúmenos. Nessa classe de catecúmenos, nos era ensinado o que a igreja acreditava, a igreja protestante acreditava, o porquê ela acreditava naquilo, nos eram mostrados os textos e também nos ensinavam o que as outras religiões acreditavam e por que é que a igreja protestante não acreditava. Então, por exemplo, esse negócio do poder das chaves de Pedro, eram as primeiras aulas. Primeira aula você já tinha uma orientação sobre o poder das chaves e por que a igreja protestante não acreditava que Pedro era a pedra sobre a qual Jesus iria edificar a igreja. Nas próximas aulas a gente aprendia sobre a divindade de Jesus e que as testemunhas de Jeová iriam contestar e o que elas iriam falar. Enfim, nós aprendíamos apologética, que era como o neófito, o recém-convertido, se defenderia dos argumentos das outras religiões, principalmente da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era muito forte nessa época ainda. Nossas famílias normalmente tinham muitos católicos, então se aprendia assim a apologética protestante em relação à igreja católica, então você já saía afiado. Se o católico falar isso, você mostra aquilo. Se ele falar aquilo outro, você mostra aquilo outro. O testemunho de Jeová, a mesma coisa, adventista, espírita, enfim. Mas as aulas dessa classe de catecúmenos não se restringia somente a isso. Não tinha a história da igreja e também muitas coisas da teologia protestante, sem ser apologética, divindade de Jesus, os sacramentos, enfim. Você fazia pelo menos 6 meses dessas aulas. Enquanto você estava fazendo, sua vida estava sendo observada. Você não poderia ter mau testemunho, os vizinhos não poderiam te achar uma pessoa antipática, ríspida, desonesta. Então você tinha que ter um bom testemunho dos de fora. Você não podia ter um nome sujo, não poderia estar no Serasa, no SPC, você não poderia ser caloteiro, você não poderia ter vícios, não poderia fumar, não poderia beber. Isso tudo a partir do momento que você se tornasse membro da igreja protestante. Então, a igreja protestante, ela te dava um tempo para você estudar, para te mostrar, te apresentar as suas doutrinas, os seus ensinamentos, te mostrar o porquê que ela não acreditava como as outras, e no final,
E nisso, você ia frequentando os cultos e a escola bíblica dominical. E no final de uns 6 meses, mais ou menos, você tinha a opção de se tornar membro da igreja, você tinha a opção de continuar como visitante ou ir embora. Mas para se tornar membro da igreja, é o que eu disse, você teria que ter boas referências, não podia ser nada assim, não. Não é qualquer um que entrava com casca e tudo, não. Precisaria ter arrependimento, mudança de vida, bom testemunho, aí você poderia se tornar um protestante. É interessante notar que uma vez eu fui procurar emprego numa fábrica e eu fiz a ficha preenchi a ficha e aí estava assim, religião, eu escrevi assim, cristão presbiteriano. Aí eu fui para a sala de espera, não passou 10 minutos, o dono da fábrica mandou me chamar. Ele falou assim, eu estou vendo aqui que você é presbiteriano, né? Eu falei, sim. Ele falou, então você está contratado, porque aqui na minha fábrica eu só contrato crentes. Porque crente trabalha direito, não enrola, não leva o patrão na justiça, não fuma, não bebe, não falta do serviço. Então aqui eu só contrato crente. E se você é um cristão presbiteriano, você está contratado. Então a gente vê que é muito diferente dos dias de hoje. Que o testemunho dos crentes hoje é uma coisa que não é testemunho, né? É um testemunho contra eles e contra a igreja e contra tudo, porque virou uma baderna, né? Virou um bazar de Istambul. Ninguém nunca leu a Bíblia, ninguém não entende quando lê, frequenta cultos e fica cantando e chorando, coisa que não vai levar a nada. E muito diferente da igreja dos anos 80, onde todo cristão protestante lia a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano. Sabia os versículos de cor. Quando acabavam os cultos, havia uma reunião assim de confraternização, onde havia bolo, café, um conversava com o outro, todo mundo sempre citando textos um para o outro de cor. Então a conversa girava em torno de Jesus e dos textos das Sagradas Escrituras, e todo mundo sabia os textos de cor, com referência e tudo, e procurava praticar. Nós éramos, na época, porque eu era também na época, né, protestante, e nós éramos considerados ignorantes, sendo que os ignorantes eram os de fora, porque ignoravam o que a gente sabia, o que a gente tinha lido, o que a gente tinha estudado. Então a ignorância alheia era dos de fora. Nós éramos considerados pessoas pobres, simplórias, enfim, mesmo não sendo, mesmo tendo pessoas, diretores de empresas, pessoas riquíssimas dentro das igrejas, a moral era que crente era coisa de ralé, coisa de pobre. Muita gente era zoado por andar com a Bíblia na mão na rua, principalmente dentro de ônibus. Então a gente até chamava alguns de crente secreto, que tinha umas biblinhas pequenininhas desse tamanho assim. Ela era grossa assim, mas o tamanho dela era pequeno. E aí quem ia com essas bíblias, que colocava no bolso, era conhecido como crente secreto. Mas o importante é nós entendemos que tudo mudou. Que a igreja, ela invejou o mundo e copiou o mundo. Ela trouxe o mundo para dentro da igreja e não levou a igreja para dentro do mundo. Então, a missão falhou. A missão qual que era? Era evangelizar o mundo, é salgar a terra, iluminar a terra. E falhou. Os pastores ficaram muito ambiciosos, muito vaidosos, as ovelhas ficaram preguiçosas, não conhecem as doutrinas, não conhecem os textos, não conhecem a teologia, não sabe a diferença entre o nariz e a orelha, não sabe nem onde está a mão esquerda, nem onde está a mão direita. Os crentes hoje são absolutamente ignorantes e semi-analfabetos o analfabeto total em relação às escrituras, em relação às doutrinas, em relação ao que Jesus disse, o que Jesus é, o que Jesus ordenou. E ficou muito ruim. Muita gente como eu pulou fora,
percebeu que é um circo, percebeu que virou comércio, percebeu que ninguém leva nada a sério e não vamos ficar num lugar assim. Eu digo que todas as denominações evangélicas são assim, maioria pelo menos. Pode não ser todas, mas a maioria. E mesmo as mais tradicionais e mais confiáveis estão uma porcaria. Porque perderam o foco, perderam a visão. Não tem como retornar ao primeiro amor se não houver arrependimento, se não houver um trabalho de algum pastor sério e com o Espírito Santo tocando em todas as pessoas, iluminando, trazendo arrependimento e principalmente conversão, porque a maioria das pessoas que estão lá não são convertidas, não conhecem a Cristo. Elas papagaiam, é uma papagaieira danada, fica papagaiando aquilo que ouviu de um pastor, mas não conhece o Senhor. Elas acham que conhecem, mas não tem como conhecer o Senhor sem conhecer os textos, sem conhecer as Escrituras, sem conhecer os Evangelhos, sem entender o propósito da salvação, o plano da salvação, sem entender como as coisas ocorreram, como elas estão ocorrendo e como elas ocorrerão. Não tem como a pessoa ser convertida, não tem como uma pessoa que não saca a salvação pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Ela não sabe disso, isso é o básico do básico, do mínimo. A maioria não sabe, não tem como essa pessoa ser convertida. Tem como ela ser convencida, tem como ela ser religiosa, e tem como ela ir para o inferno, com tudo isso, e com a crença dela, errada, errônea. Essa crença que acredita que porque ela diz que é evangélica, ela vai para o céu. Não é assim. As coisas não são assim. É preciso metanoia, arrependimento, transformação, nova vida, novo ser humano, espírito vivo, coração de carne, Espírito Santo selando. É necessário coisas mínimas e básicas para saber que a pessoa renasceu e que ela é um filho de Deus. Coisas que hoje, além de não ser pregado, parece que é oculto. As pessoas têm comichões nos ouvidos, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem ler, porque tem comichão nos olhos. Elas estão totalmente, completamente cegas. Só Deus mesmo para salvar. Antes também era só Deus para salvar, só que as coisas eram mais claras, as coisas eram mais explícitas, era mais fácil. A igreja se corrompeu, se perverteu e se adulterou, a igreja institucional. E nós, enquanto igrejas, como pessoas, como corpo de Cristo, precisamos vigiar, orar, ler as Escrituras, estudar e pregar para aqueles que querem ouvir. Então, de uma igreja ou de uma religião, denominação cristã, que antes era respeitada pela sua honradez, pela sua hombridade, pela sua correção moral, se transformar nessa instituição cristã com membros caloteiros. Muitas e muitas igrejas alugam prédios, montam seus templos, não pagam aluguel e vão embora sem pagar, despejados. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa mínima, é uma das coisas. Os pastores gananciosos, os membros gananciosos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perderam nessa busca. Então, o orgulho que eu tive naquele dia de ser contratado porque aquele dono de empresa, aquele empresário, me disse que por eu ser presbiteriano eu estaria contratado, porque presbiteriano, ou porque crente, ou porque protestante, não era preguiçoso, trabalhava direito, não faltava de serviço, não levava o patrão na justiça e trabalhava felizes e contentes, é algo que tem que voltar.
mas que eu duvido muito que volte, porque eu acredito que tudo isso está profetizado, que nós estamos em tempos onde as coisas irão piorar para a igreja e deteriorar mais ainda, porque Jesus precisa voltar e as coisas não podem estar organizadinhas e arrumadinhas no momento da sua volta, que é Ele que irá nos salvar de nós mesmos e dessa tolice inata que se instalou em nós. Peço que você ore e que você tenha consciência que nem sempre as coisas foram assim. Fique com Deus. Amém.